O Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de quinta-feira entre Vasco e Cuiabá. Vamos falar também sobre o trabalho do Rafael Paiva será avaliado após o fim do Brasileiro para a diretoria decidir se permanece com o treinador ou se vai buscar um novo na próxima temporada. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e quinta-feira, às 7 da noite, a bola vai rolar e como vai rolar em 6 de januário, Vasco Cuiabá enfim, um jogo do turno que será pago a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, a última rodada do turno que agora era o Cuiabá que precisava pagar jogos da Sul-Americana, era o Vasco, depois foi o Vasco envolvido com a Copa do Brasil. Então esse jogo foi adiado várias vezes, enfim, agora será pago Vasco e Cuiabá pela última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. E a gente vai despedir depois do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro, contra o Cuiabá, só que lá. Bom, e o Wilton Pereira Sampaio de Goiás será o árbitro de Vasco e Cuiabá. Ele sempre tem que ter um pela frente e outro atrás. Ele sempre tem polêmicas contra o Vasco. Mas esperamos que ele esteja inspirado. Não queremos ser beneficiados, mas também não queremos ser prejudicados. Que ele apenas faça valer a regra do futebol e que os jogadores sobressaiam, de preferência do Vasco, né? Queremos que seja do Vasco. No jogo contra o Cuiabá, aliás, o Vasco precisa dessa sequência de 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Pontuar, o Vasco não vence há 7 jogos. O último foi no finalzinho de agosto, o início de setembro, que venceu Vitória da Bahia e Salvador. Depois foram empates e derrotas. Então eu imagino aí que o Vasco quebra essa sequência. O Vasco está com 37 pontos no Campeonato Brasileiro, na 10ª colocação, vencendo aí para voltar a namorar o G6, embora o Atlético Mineiro, que eliminou o Vasco na Copa do Brasil, é semifinalista da Libertadores, e o Botafogo, líder do Brasileiro, também é semifinalista da Libertadores. Os dois, se vencerem a Libertadores e o Galo vencer a Copa do Brasil, pode vir aí também a vaga para a Libertadores, que até hoje, no momento, é o G6, pode virar G7 ou até mesmo G8. Então o Vasco tem que ficar ali na cola para tentar chegar pelo menos nos 8 primeiros colocados, quem sabe aí chegando numa pré-Libertadores. Porém, hoje eu diria que a classificação para a Sul-Americana é a competição mais viável do Vasco chegar a disputar no ano que vem. Na hora do almoço a gente vai falar justamente sobre o planejamento do Vasco em 2025, vamos debater sobre isso, que olha, tem time aí já contratando reforços, visando 2025, embora não esteja anunciando, já que o campeonato de 2024 está rolando, o Vasco, nada. Não, vamos falar isso na hora do almoço. Bom, e o Rafael Paiva, pode falar em planejamento 2025, a diretoria irá avaliar o trabalho do Rafael Paiva após o fim do Campeonato Brasileiro, dia 8 de dezembro, e aí sim decidir se o treinador fica ou não na próxima temporada. Bom, uma nota pessoal que eu digo que desde ele assumiu o Vasco, dos culpados pela não chegada
a final da Copa do Brasil, ele é o menos culpado. Aliás, ele fez milagre um time com o material humano que ele tem. Tá, Thiago, ele tem o Vaete, ele tem o Paé, tem o Felipe Coutinho. Só. E tem o Léo Jardim. Só. Futebol, hoje, não é nem só os titulares, são 22 que tem que ter um bom nível, até porque precisa de banco. Ele não tem material humano. Ele pegou o Vasco, muitos cravando que o Vasco seria um dos 4 rebaixados, e vindo aí de uma goleada sobre o seu maior rival, conseguiu fazer esse time sacudir a poeira, chegar ao top 10 do Campeonato Brasileiro e chegar às semifinais da Copa do Brasil. Ah, Thiago, contra o Fortaleza, contra o Água Santa, ainda era com o Ramon Dias, contra o Atlético Paranaense foram nos pênaltis. Beleza, mas ele teve mérito de fazer esses jogadores converterem todas as cobranças, fizeram os caras treinarem cobrança de pênaltis, que fez o Vasco avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Ah, Thiago, mas o time agora está estagnado. Eu concordo. Mas agora a janela fechada, não tem como ele fazer esse time sair do marasmo. Mas eu acredito que ele vai dar um novo gás à equipe nessa reta final de Brasileiro. O Vasco está com 37 pontos. Umas 3 vitórias já chega a 45, 46 pontos, que é um número mágico, se livrar do rebaixamento. E aí a gente vai partir para o bônus. Então eu acho que o Vasco vai fechar o ano tranquilo. E muito se deve ao Rafael Paiva. Agora, precisa reforçar, não ter essa janela como teve na janela do meio do ano. Mas parece que não pode criticar quem bota dedo na cara de torcedora. Alguns acham que essa pessoa é um semideus. Bom, mas vamos ver o que a diretoria resolve em relação à permanência ou não do Rafael Paiva após o fim do Brasileiro. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço, que a gente vai falar sobre o planejamento 2025 e depois o Boa Noite, com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.